que hoje seria esse momento, tá bom? Então eu convido você a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, a nossa perícope ela vai do verso 14 até o verso 17. Eu peço que você deixe esse texto aberto e nós, daqui a algum tempo, nós voltaremos e faremos a leitura dele, tá bom? Mas antes, vamos ter mais uma palavra de oração para que possamos ser abençoados nessa noite. Senhor, nós aqui na sua presença já experimentamos desse Espírito maravilhoso que se comunica conosco, que fala conosco. Nós já nos derramamos diante da sua presença, nós já entregamos e recebemos nessa noite. E louvado seja o Senhor por isso. Nesse momento agora de pregação, de mensagem, de sermão, de exposição da tua palavra, nós clamamos e pedimos que o nosso coração seja como uma terra fértil, um solo fértil, e que de fato essa semeadura possa fazer sentido, crescer, multiplicar frutos nas nossas vidas. Nós te louvamos e te bendizemos pelo privilégio que temos desse livre acesso à palavra do Senhor, palavra que é autoridade na nossa vida, palavra que edifica, que confronta e que nos abençoa. Nós colocamos esse tempo mais uma vez diante do teu altar. Usa a minha vida, apesar de mim, em Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Amém? Amém. Irmãos, dia 31 de outubro de 1517 é uma data muito familiar, como eu já disse. É nessa data que nós comemoramos, daqui a alguns dias, o dia da Reforma Protestante, o dia que um monge agostiniano, Martinho Lutero, fixou na Basílica de Wittenberg, um documento que não tratava-se apenas de ideias soltas de um monge que queria expor um pouquinho do seu conhecimento ou falar algumas groselhas naquela época, mas o que seria um documento que partiria para um movimento poderoso do Senhor de resgate. Eu penso que a Reforma Protestante, ela nada mais, nada menos é do que um resgate àquilo que a igreja nunca deveria ter abandonado. Um resgate a pilares e princípios importantes, nos quais você já ouviu, nos quais eu já ouvi, e que talvez até algumas coisas que nós falaremos aqui essa noite sejam muito familiares. Mas elas só são familiares porque existiu esse momento histórico, esse evento também programado por Deus, onde esse monge agostiniano pregou 95 teses para discutir e debater acerca de movimentos bíblicos no contexto, na sua época, contra a Igreja Católica. Esse movimento não começa com Lutero, é um movimento de reforma que já vinha através de vários reformadores ao longo da história, mas nesse período, especificamente da vida de Lutero, ele estava enfrentando um momento sombrio na história da igreja. Um momento onde a palavra de Deus não era mais, os seus valores dessa palavra, os valores dessa palavra não eram mais tidos como princípios de autoridade máxima na vida da igreja. Outros princípios, outros valores de autoridade, outros poderes também estavam sendo alçados na forma de governo, na forma de lida da igreja para com o seu povo. E Lutero, nascido nesse contexto, onde a igreja tida como cristã na época, por exemplo, se organizava para angariar fundos para a construção da Catedral de São Pedro, e uma das formas que essa igreja envolveu para abençoar as pessoas e também encher seus cofres com a venda de indulgências foi exatamente esse documento de perdão que era vendido por uma parcela, por uma quantia chamada indulgência. As indulgências eram documentos concedidos pela igreja, tanto para vivos quanto para mortos, para que alguém fosse absolvido dos seus pecados. Por exemplo, se você tivesse um tio, e esse tio não fosse crente, e ele morresse, e você soubesse por intuição que ele não estaria no céu, você tinha a oportunidade de pagar uma bagatela, uma quantia em dinheiro para receber esse documento, e então seu tio seria absolvido dos seus pecados, ele seria resgatado do purgatório e ele seria transferido para o céu. Nesse mesmo tempo, emissários da igreja de Roma, como Johann Tetzel, caminhava
nas cidades, nas ruas da cidade na Alemanha, vendendo essas indulgências. E uma frase ficou muito famosa, uma frase dele ficou muito famosa. Ele dizia que o barulho da moeda caindo no cofre é o barulho de uma alma saindo do purgatório para o céu. É nesse contexto, em tempos difíceis, que Lutero, um monge agostiniano, católico, que se tornou católico depois, ou melhor, se tornou um monge depois de sair ileso de uma tempestade e dizer que seria devoto para o resto da sua vida a santa ali naquele contexto. Ele então decide viver a sua vida, mas ele então, em algum tempo, em algum momento, nesse tempo de trevas, nesse tempo onde a autoridade das Escrituras não era mais a única forma de autoridade legítima na igreja cristã, ele então se revolta contra essa igreja. Esse sistema, que já muito não estava mais baseado na autoridade e suficiência da Escritura, mas em tradições, dogmas e formas humanas de organizar a igreja. 31 de outubro de 1517, 508 anos depois, nós estamos aqui. Nós, como igreja presbiteriana, que falamos muito sobre João Calvino, que também vem após Lutero, entendendo que Lutero também estava correto acerca das suas colocações, também fez uma reforma importante na Europa Central, Genebra e França, e por isso que essa reforma chegou até aqui, chegou até nós. Esse movimento trouxe luz, restaurou valores de suma importância na história da nossa fé, na história da nossa igreja. Um resgate do Evangelho da graça, da salvação do perdido por graça, não por mérito. A ideia de um solus Cristo, que somente Cristo é o autor, consumador da nossa fé, que nos conduz a uma salvação e que pode conceder perdão. Ideias relacionadas à própria glória de Deus. Vivemos e existimos para a glória de Deus. Uma ideia de um trabalho que não é mais maldição. Pense no impacto que isso teve econômico para a época. Isso veio com a Reforma Protestante. O trabalho não é maldição, o trabalho é mais uma oportunidade de glorificar a Deus. E a Alemanha foi muito beneficiada nesse contexto. A Suíça foi muito beneficiada nesse contexto. O movimento de trabalhar para a glória de Deus é mais poderoso do que trabalhar sabendo que é uma maldição. Ou seja, a reforma ela trouxe luz em meio às trevas. Ela voltou a trazer a Escritura como evidência para a igreja cristã e também para a sociedade. E um ponto importante dentro dessa reforma, além desses pilares doutrinários que nós conversamos, além de uma mudança social, mental, onde agora todos poderiam ter a palavra de Deus nas suas mãos, principalmente depois da prensa de Gutenberg. Agora, com esse movimento doutrinário, a igreja voltou para um pilar que nunca deveria ter saído. O entendimento de que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, elas têm um papel de centralidade, de importância e de autoridade máxima sobre a igreja. Nada mais. Nenhum dogma, nenhuma história, nenhuma tradição, nenhum papa, nenhum homem, nenhuma mulher, e sim a santa palavra de Deus. Não sei quantos dos irmãos já tiveram a curiosidade de ler as 95 teses. A gente ouve muito falar, mas a gente talvez nunca tenha procurado. E é muito simples. Você dá um Google lá, 95 teses, você vai ler sobre as 95 teses. Você vai encontrar essas 95 teses. A maioria delas fala sobre a graça, sobre as indulgências, sobre o abuso do poder papal, em conceder coisas que só Deus poderia conceder, como, por exemplo, a absolvição de pecados, o perdão de pecados. Mas a tese número 62 está escrito o seguinte, olha que interessante. O verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Se nós temos algo precioso, se a igreja guarda um depósito valioso, esse depósito é aquilo que ninguém pode oferecer no mundo e que nenhuma outra instituição possui, a palavra de Deus. Essa palavra inspirada, que tem autoridade e nos capacita a viver de acordo com a vontade do Senhor. E é nesse sentido que hoje, celebrando e relembrando esse dia importante da Reforma Protestante, nós falaremos um pouco sobre a centralidade das Escrituras no somente as Escrituras, ou sola scriptura.
todo mundo ia saber, mas sola Escritura. Você já ouviu falar, tenho certeza disso. Agora nós vamos ler o nosso texto. 2 Timóteo 3, 14 e 17. Eu vou ler na NVI, mas você não vai ter prejuízo em ler na sua versão, se for a ARA, se for a NAA, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem as aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda boa obra. Talvez você já tenha esse texto até decorado, é um texto famoso. E essas são as últimas linhas da segunda carta do apóstolo Paulo ao seu amado discípulo Timóteo. Talvez as últimas linhas que Paulo escreveu na vida. Timóteo era um jovem especial, você bem sabe. Paulo estava preparando para passar o bastão da igreja, da liderança da igreja na época, para Timóteo. Desde criança, como diz a palavra de Deus, ele foi educado no conhecimento da Escritura, por meio da sua mãe e da sua avó, Eunice e Lloyd. Timóteo teve um encontro com essa palavra, conhecia essa palavra e valorizava essa palavra. E a última coisa que Paulo, o grande apóstolo, diz para esse rapaz, entre tantas que ele poderia guardar no seu coração, é justamente essa. Muita gente vai falar besteira, Timóteo. Muita gente vai falar heresia. Muitos princípios adulterados serão lançados como verdades absolutas na história da igreja. O coração de muitos vai se esfriar na compaixão. Muitos se entregarão para a impiedade. Mas você, Timóteo, porém, nunca se esqueça daquilo que fez parte da sua história e faz parte da sua história. Nunca se esqueça da palavra de Deus. Que essa palavra é central e que essa palavra deve governar todas as ações, todos os passos, movimentos, pensamentos e tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que você fará ao longo da sua vida. Esse é o contexto da mensagem da segunda carta de Paulo a esse menino, a esse jovem que já era bem doutrinado, já conhecia as sagradas letras, mas que recebe um conselho valioso de alguém que já tinha combatido muitos falsos ensinos, de alguém que já havia tido que resolver muitos problemas, inclusive daqueles que eram tidos como cristãos. Quem estava aqui na aula da escola dominical hoje cedo, viu que Paulo teve que resolver problema com o grande apóstolo Pedro. E Paulo aconselha Timóteo para que ele não se esquecesse de tudo aquilo que já tinha feito parte da história dele, como princípios fundamentais da sua vida, da sua fé, passados de geração, da avó e da mãe, as Sagradas Escrituras. O que esse texto então pode nos ensinar? 3 coisas eu gostaria de trazer essa noite para nós. Um texto curto, e que muitos, como eu disse, sabem de cor, mas 3 lições preciosas que nós podemos aprender meditando, refletindo sobre esses versos que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo. A primeira lição que esse texto nos ensina é que as Escrituras Sagradas são inspiradas por Deus para a salvação. Vou repetir. As Escrituras Sagradas são inspiradas por Deus, primeiro fato. Segundo fato, para a salvação. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E quando nós falamos de inspiração, talvez venham várias ideias na sua cabeça. Que negócio é esse de inspiração? O que significa isso? A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, parágrafo 4, vai dizer o seguinte, olha: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a própria verdade, que é o seu autor. Portanto, deve ser recebida, porque é
a palavra de Deus. Ou seja, quando dizemos que a Bíblia ela é inspirada por Deus, queremos dizer que Deus é o autor principal, o Senhor é o autor principal das Escrituras. E Ele inspira pessoas, autores bíblicos, mais de 40, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, para revelar nada mais, nada menos do que a sua vontade. Você está acostumado com essas informações, isso já está, se Deus quiser, gravado no seu coração e na sua mente. Deus não tomou essas pessoas como ocorre, por exemplo, no Espiritismo, né? Onde você entra em transe, é tomado, é levado a um transe espiritual, e você não entende o que você fala, mas você fala, você psicografa, você escreve. Não. Deus usou o seu poder sobre pessoas, inspirando os seus corações e mentes, para que cada autor, dentro da sua limitação de vocabulário, de suas manias linguísticas, de sua visão de mundo, escrevesse a exata palavra de Deus, que é registrada e que veio até nós. Sabe o que mais me encanta nisso? Quando nós pensamos no conteúdo dessa palavra, se eu disser para você palavra de Deus, talvez isso fique muito abstrato. Palavra de Deus. E mesmo que a sua mente ela vá ao encontro da Bíblia e você veja a ilustração da capa da Bíblia na sua mente, quando eu digo palavra de Deus, talvez muitas vezes nós não acessamos o conteúdo com a nossa mente quando nós pensamos na palavra de Deus. Mas o que é o conteúdo da palavra de Deus? Se a gente pudesse resumir de forma bem reflexiva e direta, o que é o conteúdo dessa palavra de Deus? O que acontece? O que está escrito dentro dessa palavra de Deus que nós conhecemos como Bíblia? E eu acho isso fantástico. A palavra de Deus nada mais, nada menos é do que escritos da vivência humana para com Deus. Basicamente é isso. É como se Deus tivesse pegado a vida da irmã Nilceia e dentro dos movimentos do relacionamento dela com Deus, esses movimentos desse relacionamento fossem redigidos também por outros seres humanos e isso se tornou palavra de Deus. Eu penso que isso é fantástico. A Bíblia, a palavra do Senhor, inspirada por Deus, ela é um livro humano, é um livro da carne, é um livro da sociedade, é um livro pessoal, é um livro que fede gente. E é um problema quando nós olhamos para a Escritura num pensamento filosófico, hipotético e somente meramente narrativo, sem nos lembrarmos que essa palavra está falando de gente, que essa palavra está falando do meu vizinho, que essa palavra está falando de mim, e que além de ser um livro humano, quando Deus inspira, Ele não inspira anjos para escrever, Ele inspira pessoas, gente que nem sabia que estava sendo inspirado. Gente que está dentro de um contexto, no contexto da sua língua, no contexto dos seus costumes, que foi até onde o seu vocabulário permitia. Você vê como o escrito de Lucas, que era um médico, é extremamente mais profundo e organizado do que Mateus, por exemplo. E ambos edificam, ambos abençoam a vida da igreja. Essa palavra, inspirada por Deus e comunicada por pessoas reais dentro da história, fala daquilo que Deus requer de nós. Crer que a Bíblia é inspirada por Deus é reconhecer que a palavra que temos em mãos não é fruto apenas de trabalho humano, ou melhor, nada de trabalho humano, mas palavra de Deus, escrita por homens que foram usados como instrumentos nas mãos do Senhor. Ela é integralmente a palavra de Deus. Desde a infância de Timóteo, como nós já dissemos, sua avó Lloyd e sua mãe Eunice o instruíram nas Sagradas Letras. Nós precisamos lembrar que o texto, a Bíblia de Timóteo, era o Antigo Testamento. Timóteo não tinha o Novo Testamento, porque o Novo Testamento nem tinha sido escrito naquele contexto. Quando nós vemos Paulo recitando no versículo 14 e 15, que o rapaz deveria permanecer firme naquilo que havia aprendido,
nessas sagradas letras, porque elas têm a capacidade de o tornar sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós precisamos refletir sobre isso. Perceba que Paulo não diz apenas que a Escritura ensina sobre a salvação, mas que ela torna sábio para a salvação. Isto é, conduz o pecador a reconhecer o seu estado, a crer no único que pode ser o Salvador e andar em novidade de vida. Qual é a instrução das Sagradas Letras que Timóteo tinha? Timóteo sabia que tudo o que o ser humano tinha feito e tentado fazer, tudo aquilo que até o próprio Deus havia feito na história do seu povo, o povo de Israel, terminou com 3 pontinhos. E agora? Não deu certo. Teve exílio, teve pós-exílio, teve juiz, teve rei, teve profeta, teve muita coisa, teve sacrifício, teve cultos, teve assembleias, teve muita coisa. E Timóteo aprendeu com essas coisas, de fato, muitos princípios dessa vivência de Deus com o ser humano. Mas Timóteo tinha os 3 pontinhos na sua mente, assim como qualquer judeu tem. Falta algo, parece que algo não foi completo, parece que o homem continua sendo pecador. Será que eu preciso continuar sacrificando animais? Será que eu preciso continuar me autoflagelando? Será que em algum momento Deus vai me mandar embora da minha terra de novo? Será que em algum momento, de novo, Deus vai destruir o mundo com um dilúvio? Será que em algum momento a história vai ser impactada por outro agir de Deus? E qual é esse agir de Deus? Desde o Antigo Testamento, todo o texto do Antigo Testamento, de Gênesis até o seu fim, tudo isso aponta para a salvação em Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai dizer, o conhecimento que você tem das Escrituras pode te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pode ser um conhecimento que vai mostrar, que vai te lembrar que por você não consegue. A salvação não é mérito nosso. Essa é a sabedoria que Paulo está dizendo. É assim que a gente se torna sábio, quando nos lembramos da nossa condição e quando olhamos para Cristo. É uma sabedoria que não nasce da academia, irmãos, não nasce lá no seminário que eu estou cursando, mas da revelação. Mesmo antes de Cristo vir em carne, essa Escritura já apontava para Ele. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem um só tema: a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, como a nossa proposição do início do argumento, as Escrituras sagradas são inspiradas por Deus para a salvação. Elas são inspiradas por Deus para cumprir esse propósito, único e máximo na história do povo de Deus. A grande crise de Lutero e os demais reformadores a romper com o catolicismo romano foi justamente que dentro do catolicismo, para além das Escrituras, havia outro baluarte de autoridade, a tradição. Mas nós, como filhos e descendentes da Reforma Protestante, declaramos sola Escritura, ou seja, apenas a Escritura, porque ela é a revelação de Deus para nós. Tudo o que precisamos saber para conhecer a Deus, ser alcançados pela sua graça redentora e viver neste mundo até o fim das nossas vidas como discípulos de Jesus, está contido no texto bíblico. Todas as verdades estão ou explicitamente contidas nesse texto, ou podem ser inferidas a partir dele. Por isso a Bíblia é atemporal. O que a Bíblia fala sobre vape? Nada. O que a Bíblia fala sobre Free Fire? Nada. Talvez alguns irmãos nem façam ideia do que seja Free Fire. E Deus te abençoe. O que a Bíblia fala sobre direita e esquerda? Nada. Mas a Bíblia tem conhecimento para que possamos inferir a respeito, para que possamos desenvolver os princípios, para que possamos aplicá-la em qualquer momento histórico, seja hoje, seja daqui 10, 20, 50, 100, 200 anos. A Bíblia permanece sendo atemporal, inspiração de Deus, comunicada
e comunicável por Deus em qualquer geração e em qualquer contexto. E a pergunta que devemos fazer é: qual o valor que temos dado às Escrituras, sabendo que foram inspiradas por Deus? Qual a utilidade que damos a esse livro tão especial em nossa rotina, sabendo que é a mensagem de Deus para nós hoje? Domingo, dia 19/10/2025. Deus não nos deixou órfãos, não nos deixou descobertos. Ele revelou todos os seus desejos para que fôssemos alcançados, moldados, transformados pela sua graça, e glória a Ele por isso. Meu irmão, você não precisa procurar uma cartomante, você não precisa buscar adivinhas, porque a palavra do Senhor, ela é atual. A palavra do Senhor tem promessas que já se cumpriram, e a palavra do Senhor tem diretrizes que vão guiar você em qualquer decisão que você precise tomar na sua história. Inclusive, se nós pensamos muito acerca do futuro, ela vai dizer: basta o próprio dia o seu próprio mal. A palavra de Deus não tem furos, não tem arestas. A palavra do Senhor, ela é perfeita para as nossas vidas. Para que essa Bíblia estivesse em nossas mãos, esse texto inspirado estivesse ao nosso alcance, milhares de pessoas amaram a palavra mais do que a própria vida. Milhares gastaram horas e horas em tradução, em divulgação. E hoje existem Bíblias sendo transportadas para todas as partes do mundo, inclusive onde é proibido pregar o Evangelho. A Bíblia é, muitas vezes, contrabandeada. Você sabia disso? Porque aonde ela entra, ela muda as pessoas, transforma vidas, causa rebuliço em sociedades e em famílias. Se você perguntar para um sociólogo, para que ele possa te explicar o que foi o movimento de retorno às Escrituras lá no contexto da Reforma Protestante, ele vai te dar uma aula do impacto social que a palavra do Senhor teve naquele contexto. Alguns eu já até mencionei aqui. Quando nós retornamos, ou quando uma nação é apresentada para esse livro, onde esse livro chega, onde essa mensagem chega, onde essa palavra chega, tem mudança, transformação, mudança social, mudança econômica, mudança moral, mudança ética, mudança nas famílias, mudança na vizinhança, porque a palavra do Senhor, essa Bíblia, esse texto, seja qual versão, mas procure as melhores, tá? Mas seja qual versão, ele é inspirado pelo próprio Deus, para transformação e para edificação. Essa palavra de Deus, viva e eficaz, ela é a palavra de Deus porque é inspirada por Deus e continua viva hoje. Mas em segundo ponto, a segunda lição é que se as Escrituras foram inspiradas por Deus, isso quer dizer que as Escrituras devem ter sobre as nossas vidas autoridade. Olha o versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Veja, ensino, repreensão, correção, instrução, só quem tem autoridade pode fazer isso, não é? Não é qualquer um que te ensina, não é qualquer um que tem o cacife para te ensinar, não é qualquer um que chega e corrige você dos seus erros. Ele tem que ter autoridade reconhecida, legitimidade para fazer isso, e autoridade no poder de mandar você ou eu fazer algo, no mínimo. Se você está dentro de uma sala de aula na faculdade, existe uma autoridade legitimizada lá, que é o professor. A partir disso, se ele falar não para você, é não. Se você está dentro do contexto militar, você se colocou nesse contexto, e você assume a responsabilidade de submissão de autoridades que foram colocadas e impostas sobre a sua vida. A palavra do Senhor, para ela ter autoridade, para ela te corrigir,
para ela me frear, para ela nos exortar, para ela nos dizer o que precisamos fazer, ela precisa ter uma autoridade legitimizada, reconhecida, e ela é uma autoridade. A autoridade é o poder de mandar, de ordenar, de normatizar, de regular a nossa vida e o nosso comportamento. É aquilo diante do qual nós nos submetemos, porque reconhecemos que o que temos diante de nós, ou seja, a palavra de Deus, vem do próprio Deus. A mesma confissão de fé, a nossa confissão de fé, ela vai dizer o seguinte: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas somente de Deus, que é a própria verdade. Portanto, deve ser recebida porque é a palavra de Deus. Ou seja, por que nós obedecemos a palavra de Deus? Porque ela é a palavra de Deus e tem autoridade sobre nós. Por que obedecemos essa palavra? Porque ela é a palavra de Deus e ela tem autoridade sobre nós. Qual é a autoridade da igreja? A autoridade da igreja não está nos concílios, nem nos pastores, nem no oficialato. A autoridade da igreja está na palavra de Deus. E se aqueles que são chamados para servir estiverem baseados na palavra, aí sim essas autoridades devem ser ouvidas, respeitadas e obedecidas. Por isso nós respeitamos o nosso pastor, por isso nós respeitamos os nossos concílios, até o momento em que eles permanecerem fiéis à autoridade máxima da igreja, a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada. Irmãos, a Escritura não é um texto solto para ficar aberto em casa, como uma bibliolatria, de preferência no Salmo 91, né? A gente gosta de deixar aberto em casa, para espantar o mal olhado. Às vezes a página até é amarela e as moscas visitam o texto, né? Mas a palavra de Deus para nós é central, porque ela tem autoridade sobre as nossas vidas. Da mesma forma que nós brasileiros nos submetemos à Constituição Federal, porque senão sofremos as sanções devidas, todo crente se submete à palavra de Deus de forma incondicional. E se a lei dos homens entra em conflito com a lei de Deus, nós ficamos com a lei de Deus, pagando o preço que for necessário. A palavra do Senhor, ela é a autoridade máxima. E se em algum momento as autoridades que foram colocadas sobre nós impuserem sobre nós leis, decisões que vão contrapor tudo aquilo que a mensagem bíblica, que o texto da palavra do Senhor nos aponta e nos esclarece, esse é o momento em que nós estaremos apegados à palavra de Deus e sofreremos, se necessário, qualquer consequência a partir dessa decisão. Amém? Autoridade é aquilo que nos faz crer e obedecer. E o que testifica essa autoridade, diz a confissão de fé, não é o testemunho de qualquer homem ou igreja. Ou seja, não é porque eu estou pregando para os irmãos que ela tem autoridade. A Bíblia tem autoridade porque o mesmo Espírito que a inspirou testifica em nosso coração. Essa é a palavra de Deus. Não precisamos do magistério da igreja para interpretar a Bíblia. O próprio Espírito Santo está no coração de todos nós, de toda a igreja, para que junta ela possa ouvir a voz de Deus, para que essa palavra seja obedecida. Por que devemos nos submeter à palavra de Deus? Porque ela foi inspirada por Deus e tem autoridade final. Ah, seminarista, mas em determinado assunto eu tenho a minha própria opinião. Em determinado assunto eu penso que eu devo viver da minha forma, do jeito que eu acho que é coerente. Nem vou abrir a Bíblia, porque eu sei que se eu abrir e ler o texto, pode ter alguma coisa que vai contrapor a minha ideia, e eu não quero levar essa culpa para mim, não quero carregar essa culpa para casa. Talvez você pense, eu nunca faria isso, né? Mas eu já vi muitos fazerem isso. Isso na internet pipoca, né? Esse texto aqui, ou é um texto que eu preciso que ele faça sentido para mim, então eu vou tirar ele de contexto, eu vou mexer nele, eu vou trocar uma vírgula, eu vou trabalhá-lo da forma que eu quiser, ou então eu prefiro não conhecer
Tem um colega antigo, que hoje a gente nem é tão próximo mais, mas ele não é cristão, e quando eu falava de Bíblia com ele, qualquer coisa com ele, ele lembra muito de um texto, era um texto que sempre ficava na boca dele, aquele texto de que a quem muito é dado, muito é cobrado, até falei hoje cedo de manhã. E ele falava assim, olha, eu não quero ler a Bíblia, não quero ler esse texto, porque se eu ler, eu sei que a quem muito é dado, muito é cobrado, e às vezes eu vou acreditar nesse negócio, às vezes eu vou me envolver com isso, e eu não estou afim de assumir essa responsabilidade. Estou afim de ficar leigo, de ser um leigo feliz, que não conhece. Aquele ditado, né? Quem vai no médico sabe que está doente, né? Quem não vai, não está doente, né? É exatamente isso. Irmãos, que ignorância. Como nós precisamos dessa palavra. Como nós precisamos crer que essa palavra é inspirada. Como nós precisamos nos submeter à autoridade dessa palavra como autoridade máxima nas nossas vidas. A partir do momento que a nossa opinião, ela vai contrapor a Bíblia, essa opinião, a minha opinião, a sua opinião, o que pensamos ou deixamos de pensar, ela se torna extremamente secundário na história da humanidade, extremamente secundário nas nossas vidas. A primazia permanece no saber e conhecer da revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. Há duas datas que muita gente esquece, né? O dia do batismo e o dia do casamento. Não a data, o dia, mas o que aconteceu. Eu lembro de algumas coisas do meu casamento porque eu tirei foto e gravei. A gente costuma esquecer, né? Tem gente que fala assim, nossa, o casamento passou tão rápido que eu nem lembro, né? E do batismo também. Você lembra de tudo que você prometeu no seu batismo? Tudo. Você falou alguma coisa no dia do seu batismo. Você professou sua fé. Se foi na IPB, eu tenho certeza disso. Se foi em outro lugar, não sei. Mas na IPB, você professou sua fé. Você respondeu algumas perguntas. O pastor Eliezer, ele faz aqui na frente, alguns irmãos já devem ter visto, e ele traz o manual ali, e ele faz as perguntas que estão no manual. De fato, esse compromisso do batismo é um compromisso que nós firmamos ali do quê? De permanecermos firmados nas Escrituras, de obedecer essa Escritura, de obedecer essa palavra e ser fiel a Deus. Por quê? Por que a gente faz esse compromisso? Porque a palavra de Deus, em última instância na nossa vida, e louvado seja Deus por isso, tem autoridade sobre nós. Por isso a gente firma esse compromisso. Por isso nos comprometemos com essa palavra. Ela tem autoridade porque é a palavra de Deus. Tem autoridade porque cumpre propósito na nossa vida. E nenhuma autoridade está solta da sua missão. Não interessa se você tem autoridade como pai, mãe ou líder. Se você não exerce nenhuma dessas funções, essa autoridade não cumpre propósito. Não cumpre o seu propósito. A autoridade da palavra cumpre o seu propósito na sua vida e na minha vida. Ela cumpre o propósito. Ela vive nesse propósito e ela cumpre o propósito nas nossas vidas. Então, em terceiro e último lugar, caminhando para o fim, qual é a função dessa palavra na nossa vida? E a terceira lição que podemos aprender, também está no versículo de número 17, é que as Escrituras têm um propósito, o propósito de nos capacitar. Versículo 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. As Escrituras foram inspiradas por Deus, tem autoridade sobre a igreja, para que a igreja, moldada por elas e pelo Evangelho, possa chegar a um nível. E que nível é esse? O de estar preparada e capacitada para toda boa obra. O texto está aí, a Escritura está aí, não apenas para nos informar, isso é importante, ou para que tenhamos conhecimento teológico. É muito bom ter conhecimento teológico. Mas se esse conhecimento não acrescenta na nossa vida prática, não acrescenta na sua vida prática, esse conhecimento não é mais um conhecimento teológico que te abençoa, mas é um conhecimento teológico que vai ser o seu carrasco e o seu juiz. Se o conhecimento teológico, se o conhecimento da Escritura não é traduzido em vida prática, esse conhecimento vai servir só como juiz e como um carrasco, como um peso na sua consciência. Porque você vai se lembrar da teologia,
vai se lembrar dos ensinos, vai lembrar qual é a moral bíblica, vai lembrar qual que é a ética bíblica, vai lembrar dos 10 mandamentos, e isso vai ficar latejando na sua mente, porque se você não está traduzindo isso em vida prática, você está fazendo o contrário. Se está fazendo o contrário, vai viver uma vida pesada, de consciência pesada, até o dia que você morrer. O conhecimento bíblico, o conhecimento teológico precisa ser traduzido em vivência, em praticidade, para que essa Bíblia ela possa ser um órgão vivo, uma palavra viva na sua história, não meras narrativas, ilustrações e coisas que ficaram há 2.000, há 4.000 anos atrás escritas. O breve catecismo, na pergunta de número 3, diz: qual é a principal coisa que as Escrituras nos ensinam? O breve catecismo é para criança, hein? A principal coisa que as Escrituras nos ensinam é que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. O homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. O que Deus requer do homem? Que primeiro o homem crê em Deus e que o ser humano possa agir a partir dessa nova identidade que ele tem por crer em Deus. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, versículo 17. O que a Bíblia faz por nós não é apenas nos informar. A Bíblia não é um manual de informação, irmãos. A Bíblia é um manual de formação. Formação. Se for para levar algo para casa dessa mensagem, é isso que eu quero que você leve. A Bíblia não é um manual de informação. A Bíblia é um manual de formação. E se nós não temos acesso a esse texto, nós não somos formados a partir desse texto. Se não somos formados a partir desse texto, nós viveremos como principiantes na fé até os últimos dias da nossa vida, se é que essa fé existe, se é que nós podemos, de alguma forma, viver essa fé ausentes da palavra de Deus. A Bíblia não é um manual de informação, a Bíblia é um manual de formação. De formação. Muita gente acessa a palavra de Deus apenas por curiosidade, querendo saber pormenores, detalhes. Nesse tempo em que tantos estão angustiados com o fim do mundo, há quem queira saber quando vai acontecer, como vai acontecer, quantos fios de cabelo o anticristo tem, qual será a intensidade da tribulação. Mas quando discutimos demais os detalhes, perdemos de vista o alvo principal. Jesus um dia vai voltar e nós não sabemos quando ele voltará. Nossa missão é vigiar e orar até que esse dia aconteça, até que esse dia chegue. Os detalhes deixamos para Deus, porque será emocionante. Todos nós seremos amplamente surpreendidos por Jesus no evento da sua volta. Será infinitamente melhor do que imaginamos. A palavra de Deus forma o nosso caráter, ela estraçalha o nosso coração endurecido, queima os ídolos que ainda estão dentro de nós e nos coloca na mesa de cirurgia de Deus, onde Ele disseca e retira as impurezas, santificando-nos dia após dia. O crente que lê a Bíblia, lê com o coração aberto para ser primeiro transformado e depois se tornar agente de transformação. Santo Agostinho dizia: feridos pela palavra, para que possamos enxergar o propósito de Deus e ser bênção para outras pessoas. Precisamos ser feridos pela palavra de Deus. Irmãos, muitas vezes achamos que ler a Bíblia é um exercício apenas pessoal, aquele momento de manhã ou à noite em que lemos e guardamos no nosso coração. Mas o propósito é muito maior e não é somente um propósito pessoal. A Bíblia quer nos capacitar para toda boa obra que muitas vezes vai ao encontro daqueles que estão ao nosso redor. Essa boa obra de Cristo Jesus diz respeito a mim, mas diz respeito ao outro. E se eu não sou formado pela palavra,
eu sou menos munido, menos instrumentalizado para ir ao encontro do outro, para abençoar a vida do outro, para levar a mensagem do Evangelho à vida do outro, para que os meus vizinhos não estejam mais condenados ao inferno, para que os meus parentes não estejam mais condenados à degradação. Mas eu preciso ser formado pela palavra, capacitado para toda boa obra, toda boa obra. Quais são as boas obras que Deus requer de você hoje? Reflita sobre isso. A Bíblia responde: cada um tem seu jeito, conforme seus dons e criatividade, mas a palavra de Deus direciona a cada um para fazer essa boa obra. Essa palavra inspirada, que tem autoridade, nos capacita a viver de forma agradável a Deus, nos ensina como viver essa centralidade. Sola Scriptura na prática, na prática. E agora eu quero trazer rápidas aplicações. Hoje eu estou fazendo uma homenagem à escola de pregações dos irmãos mais sábios, mais inteligentes, né? Que é uma escola que traz aplicações no final. Um sermão clássico, bem reformado, em homenagem à Reforma Protestante, e eu vou trazer as aplicações agora no final. Primeira, você pode anotar, quem está anotando pode anotar. Permaneça na palavra. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Meus amados irmãos, permaneçam naquilo que aprenderam. Jovens, não se esqueçam da palavra de Deus, porque verão a diferença entre quem vive segundo a palavra e quem vive a parte dela. Irmãos mais idosos, com experiência, não pensem que sabem tudo. Permaneçam naquilo que aprenderam. Timóteo é exortado por Paulo. Você aprendeu da sua mãe, da sua avó, foi à escola bíblica dominical. Permaneça nisso. Não dê ouvidos às novidades, porque não há nada de novo a ser revelado. Tudo o que é necessário para a salvação já foi revelado. Segunda coisa, obedeça a palavra. Versículo 15, desde criança você conhece as Escrituras, que são capazes para torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Mas conhecer na Bíblia não é apenas saber, é obedecer. Então obedeça. Se você permanece na palavra e pratica, leva a palavra de Deus para todos os cantos da sua rotina. Leva a palavra para a sua segunda-feira difícil, para o trabalho, para os estudos, para as conversas, para o modo de viver. Nosso chamado é obedecer ao Deus que se revela por meio da sua palavra. E muitas vezes obedecer é o caminho mais longo, mas Deus nunca nos desampara nesse caminho. Ele vai conosco até a última milha. Até a última milha. Obedeça a palavra de Deus. Essa palavra que desde criança muitos aqui conhecem. Agora é hora de agir como homens e mulheres de Deus, obedecendo-a. Ao final de uma vida abençoada, cheia de frutos, Lutero, que traduziu a Bíblia para o alemão, plantou igrejas, discipulou pessoas, escreveu volumes e mais volumes, chegou ao seu leito de morte. Seus discípulos se aproximaram e começaram a falar de tudo o que ele havia feito. E Lutero disse o seguinte, nas suas palavras finais: eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Fora isso, não fiz nada. A palavra fez tudo. Eu não fiz nada. Eu só preguei, somente ensinei. Até escrevi a palavra. No resto, eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. Nós achamos muitas vezes que fazemos algo, mas a palavra de Deus é que faz. É que faz. O dia da Reforma Protestante não é dia para celebrar os mortos, mas para reafirmar compromisso dos vivos. Os compromissos que os nossos antepassados de fé nos deixaram. O compromisso de hoje é permitir que a palavra de Deus faça tudo que é da vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Que essa seja a certeza do nosso coração. Que o sola Escritura, que a autoridade, que a inspiração desse texto maravilhoso, perfeito, seja a mola propulsora que nos leva a uma vida para a glória de Deus, de obediência, de amor. Leia a palavra, meu irmão. Tenha amor por essa palavra.
Se você não tem costume de ler a palavra, eu indico você versões como NVI, NVT, NAA, de fácil acesso, de fácil leitura, para que essa palavra possa ser viva, seja um alimento diário, assim como você almoça, assim como você janta todos os dias. Não sei se você janta, né? Mas almoço eu tenho quase certeza que sim. Que essa palavra seja o seu alimento diário. Não aparte ela da sua vida. Quer você seja jovem, quer você seja idoso. Obedeça, viva essa palavra em nome de Jesus. Amém.